TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, a todos os nossos telespectadores que têm nos acompanhado toda segunda-feira para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir muitos testemunhos que o Senhor tem operado na vida de muitos irmãos. E nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem operado na sua igreja, porque sabemos que Ele tem feito grandes coisas. E é por isso que nós estamos aqui, para que todos nós possamos ouvir, os irmãos compartilhando, testemunhando e exaltando o nome do Senhor. E Deus possa estar abençoando a tua vida agora durante esse programa. E hoje o nosso convidado é o irmão Olímpio Bertol, que ele é de Santa Cruz e ele vai compartilhar conosco então aqui sobre sua vida, suas experiências, tudo aquilo que o Senhor tem feito. E ele tem grandes coisas do Senhor. Tudo bem, irmão? Tudo bem. A todos os ouvintes, boa noite. Eu nunca esperava de estar participando desse programa. A gente sempre espera que os outros, que a gente não esperava. Mas quando me fizeram o contato, eu aceitei assim, de coração. Porque eu senti que eu não posso negar aquilo que Deus já tem feito na minha vida. Porque uma coisa que moveu muito na minha vida, o impacto que me aconteceu, foi que eu ouvi testemunho do benefício de Deus. Eu queria relatar que eu vim de uma família de 9 irmãos, na tradição católica, que durante toda a minha juventude e até parte da vida mais adulta, eu segui a religião católica e a Bíblia eu conhecia assim, só porque era a Bíblia, assim. Mas a gente se criou com todas as doutrinas assim, que a católica praticava. O pai e a mãe ensinou e o pai e a mãe foram praticantes. Eu nunca tinha Jesus como uma pessoa discreta na minha vida. Eu sempre queria Jesus, eu no meu entendimento como homem, e por ser religioso também, eu queria bem para Jesus. Só que depois que Deus nos encontra na nossa vida, a gente vai ver que Deus começa a mostrar quem é o homem. E eu não sabia quem eu era, não sabia quem era Deus e não sabia quem era o mal. Então depois que a gente foi crescendo, foi tomando posse da vida humana, me casei aqui em Santa Cruz, sobre o interior do estado, e Deus me trouxe para Santa Cruz. E pude ver só depois, quando estava com os caminhos do Senhor, que foi um propósito de Deus estar aqui em Santa Cruz. Tudo que Ele me levou a ter experiência. Mas eu tive 7 anos casados, e depois dos 7 anos casados houve um rompimento matrimonial. Eu fiquei mais 7 anos descasado e uma vida do mundo. Não tinha entendimento, ia para a igreja, achava que eu era bom, mas não tinha entendimento de Jesus. Mas hoje eu vejo que para todas essas pessoas o homem não veio por uma vontade do homem, assim como uma criança não pediu para nascer, e eu também não pedi para estar no mundo, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com todo ser humano. E nessa vida, sem conhecer o Senhor, a gente foi se complicando com os anos. Então, nos 7 anos de casado, eu sempre queria haver um novo casamento, mas a gente não conhece a obra do mal e não sabe o que é errado. E a nossa alma, ela tem muitos desejos. E quando a gente faz muitos desejos da alma, a gente corre o risco de ir para o fundo do poço. Eu fui no fundo do poço, eu não quis mal para ninguém. E eu sempre queria ter as coisas de Deus, porque foi ensinado de casa assim, a não ter vingança com ninguém. Meu pai nunca foi homem de briga e a minha mãe nunca catou mal feito dos filhos. A mãe nunca poupou. E hoje eu louvo a Deus por o pai e a minha mãe que me deram de ter esses preceitos, não conhecendo o Senhor como Deus me levou a conhecer,
Mas eu trouxe de casa esses valores que muito tem me abençoado. E então, quando estava no fundo do poço, antes de ir para o fundo do poço, Deus tinha muita misericórdia. Porque daí me convidaram para participar de uma reunião de negócio, mas era um outro assunto, era o maior plano do negócio, conhecer Jesus. E daí um amigo meu me levou aqui na cidade, num lugar, e tinha um encontro lá. E daí começaram a falar de Jesus, e foi onde que fiz o novo nascimento, né, sem saber de nada. E o irmão então me patrocinou, me convidou para um jantar em Bento Gonçalves, pela Donep, que vinham os preletores lá para ministrar o testemunho e dar uma palestra. E a gente foi então lá para esse lugar, e a partir desse dia, assim, que mais me tocou na minha vida foi o testemunho do irmão, do Rio de Janeiro, outro testemunho de São Paulo. E depois dessa sequência me convidaram então, a Donep tinha um seminário em Cachoeiro do Sul, e que o irmão Sérgio era presidente da Donep, e Deus me providenciou tudo que eu precisava naquela época. Deus me deu dinheiro, me deu carro, me deu os meios, me deu as pessoas, e eu comecei a aproveitar aquilo que estava se apresentando para mim, porque eu gostei muito, aquilo me abriu assim, um desejo muito grande de conhecer as coisas de Deus. Então, nesse seminário em Cachoeira, que era sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã, a gente participou ali uma parte no sábado e uma parte do domingo. E eu nunca mais fui o mesmo depois desse dia. Deus usou os irmãos lá assim, com um poder assim muito amoroso de Deus, e pude sentir assim uma unção de Deus. E a partir desse dia eu nunca mais fui o mesmo. E comecei a buscar o Senhor, comecei a participar dos encontros da Donep, mas eu tinha uma carga dentro de mim que o homem, nós não temos luz própria, e Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Então, quando Jesus entrou na minha vida, essa luz começou a clarear dentro de mim, e Deus começou a me mostrar então quem eu era, as atitudes que eu tinha, quem eu servia. Então eu comecei a descobrir que eu não queria bem para Jesus, eu não tinha Jesus, porque meus atos não confirmavam de eu querer bem para uma pessoa que é santa, que é justa. Mas aí então, louvo a Deus que me deu arrependimento no meu coração. E eu comecei então a clamar a Deus para Deus me perdoar. E eu tomei um propósito nesse dia com o Senhor de não mais voltar atrás daquelas coisas que eu estava me achando que era errado. E eu pedi para Deus me ajudar, e entrei num processo então de jejum. Até então eu nunca tinha feito o jejum. E o primeiro jejum que eu fiz foi de 24 horas. E Deus colocou muitas pessoas na minha vida, assim. Tinha outro irmão que era mais experiente ali em Porto Alegre, no interior de Porto Alegre, e a gente foi lá. As primeiras orações e a vida tudo despencando. E eu queria a resposta de uma coisa que tanto buscava, e o irmão lá, usado por Deus, não me disse o final, disse: vamos esperar em Deus, vamos esperar em Deus. E ele já sabia a resposta. Mas eu vejo que o homem que está na direção de Deus, como é maravilhoso, não estraga, mas me edificou, porque o tempo esperando no Senhor, Deus esclareceu que não era a minha vontade que eu tinha, não era dele. Então foi esse processo assim de buscar, daí depois a gente começou a participar da vida da igreja, numa denominação, e ali a liderança começou a me instruir, me ensinar, e eu não parei mais, só que eu não conseguia ler a Bíblia, não tinha entendimento da Bíblia. Então saí muito seminário em Porto Alegre, de outros ministérios de São Paulo que vinham em Porto Alegre. Então com essas pessoas estavam entrosadas na Donep, e abrindo então essas oportunidades, e essas pessoas então se prontificaram. Ali fui conhecer a primeira cura interior que se fazia aqui, nem comparando que depois o que é a cura interior. Mas ali algo maravilhoso foi que houve uma confissão de pecado. A gente confessou tudo que na luz da palavra era errado que a gente cometeu. Porque antes de conhecer o Senhor eu bati muitas portas. Porque quando a gente não tem a verdade, a gente vai o que o mundo segue. Mas eu bati muito na porta da feitiçaria para buscar algo que eu sentia muito ruim para me livrar.
Mas eu sempre deixei claro para a pessoa que eu não aceitava que o que estava sentindo eu ia fazer mal a outras pessoas. Mas depois a gente descobriu que a gente está ali já é um mal. Então eu busquei muitas vezes lá daqueles recursos que o mundo tinha. Participei do poder da mente, de aqueles mantras que as pessoas faziam para a gente se positivar mais, e buscando que a nossa mente, ela tem poder, ela tem isso, ela tem aquilo. E tudo isso eu busquei. Tinha muitos livros de poder da mente e fiz muitos cursos assim também para desenvolver. E também uma vez eu fiz um curso para desenvolver assim a regressão de idade assim, para tratar das pessoas. E tudo nesse tempo todo eu participei. Me inteirei de cabeça assim para pegar, mas o Senhor me guardou muito ali, porque 2 vezes que fui buscar auxílio para o professor que dava essa administração, fazer regressão de idade, eu nunca consegui chegar num nível adequado. E hoje tudo louvo ao Senhor que Ele não permitiu que mais coisa viesse complicar. Mas como a palavra de Deus ela é luz, então buscando o Senhor foi me dando entendimento, foi vencendo as minhas lutas que eu tinha. Foi numa época assim que eu senti, enfim, saber depois na igreja local, a chamada depressão. Chegou num momento nessa caminhada assim, não voltei mais do que eu estava fazendo, mas eu senti uma carga muito pesada. E também depois descobri na igreja, conhecendo a verdade do Senhor, que Deus, Ele nos exorta como filho. Quando a gente se torna filho, Deus começa a nos disciplinar. E o Senhor me desceu a vara bem forte. E eu clamava muito para Deus tirar. Eu tinha um peso muito grande no meu peito, assim. Parecia que eu estava assim, oprimido. E muito terror dentro. Acho que eu não estava falando antes da depressão, porque a minha casa e meu trabalho era sair de uma porta e entrar na outra. Deus, até isso foi bom. E então quando eu levantava de manhã eu não sabia se ia para o serviço, se ficava, mas eu vejo que o Senhor me carregou por muito tempo. Eu creio que me carrega até hoje, porque se não é a misericórdia do Senhor, não tem quem consegue. E senti assim a noite muito pesada, era provação de todos os lados, era provação ao telefone, era provação no mundo espiritual. E uma coisa que foi acontecendo à medida que eu fui vivendo as coisas de Deus, e Deus foi se revelando, eu pude sentir que Deus me mostrava as vitórias no sonho, e aquilo me alegrava, aquilo me dava um estímulo, assim. E Deus usou muitos vasos. O Senhor Jesus te ama, o Senhor Jesus está no controle, porque foi um bom tempo assim que eu não via nada, não sentia nada, assim, que o Senhor não tirava aquela tipo de uma opressão, de uma ansiedade que eu tinha. Eu ia nos lugares, nos retiros assim que tinha, eu jejuava, buscava. Mas depois eu pude ver que foi uma obra de Deus. Se Deus me alivia logo, quem sabe a gente estava. E Deus foi me provando. E Deus foi sustentando. Deus tem me sustentado. Então vejo assim, que ninguém sabe nada. A gente só vai conhecer na medida que vai vivendo. Deus é um Deus onisciente, já sabe todas essas coisas. E parecia que aquilo eu tinha dificuldade de ler a Bíblia, o sono. E o inimigo tentava provocar terror de noite para mim, no sonho, pesadelo. Mas Deus começou a me mostrar assim, como eu estava falando no sonho, as pessoas vinham com palavra de motivação, de ânimo, de encorajamento, me exortava, me consolava. E foi esse tempo assim que Deus me colocou muita gente no meu caminho para falar do amor dele, para falar da palavra. Então por muitos anos eu frequentei assim a do NEP, participei dos seminários que aconteciam em Gramado e outra cidade, já com propósito assim de não me esqueço um dos propósitos que eu fiz num desses eventos. Eu fiz 13 dias de jejum para que Deus pudesse me abençoar. E Deus é fiel.
E nesse dia que eu tive nesse encontro, foi um encontro muito feliz na minha vida, que muito Deus falou. E muito Deus fez na minha vida. Então, eu creio que Jesus é fiel. Então, aquele fim de mundo que eu vivia, aquele fundo de poço, Deus começou a me curar. Porque então eu não sabia quem era Deus e quem era o inimigo das nossas almas. Então Deus foi se revelando. E o único que revela as obras do inimigo é Deus. Jesus revela as dele e revela a do inimigo. Então poder ver, Deus foi trazendo então essa luz, esse entendimento das coisas que a gente pratica. Elas vão ter um resultado. Aquilo que a gente fala vai ter um resultado. E o próprio Senhor disse que toda palavra que a gente falar, ela vai ter um juízo. Então, eu vejo assim que tudo pela palavra. Então, eu não conhecia a Bíblia, a gente começou a ter contato com a Bíblia. Uma coisa que me alegrava muito nessa ministração, que aquilo que eu já tinha ouvido falar das coisas de Deus, Deus falava através dos vasos. Aquilo me enchia de fé e de esperança, assim, de alegria. Que agora esse Jesus que era tão distante, que eu conheci Jesus só na cruz pregado, não tinha conhecimento nada das coisas de Deus, nem da vida do mundo, que era a vida do mundo. E a gente foi aconselhado pela nossa mãe e pelo nosso pai: não faz arte, não faz isso. Mas a gente nunca recebeu a vida por que não fazer isso. E Jesus então começou a me ensinar por que não fazer. Então, a gente conheceu que existe a árvore do bem e do mal. Então existe ali os frutos da árvore do bem e do mal, e da ciência do conhecimento. E Jesus também nos mostra os frutos da árvore da vida. Então Jesus veio então para que nós tivéssemos vida. Então toda aquela cultura que a gente tem na nossa alma do mundo, da vida, do lutar, do vencer, quando a gente começa a botar na luz da palavra, para a salvação, para a edificação do reino, para conhecer Deus, não tem nada a ver. Só que elas fazem parte da nossa vida. Porque a gente precisa também do trabalho, precisa também da casa, precisa do dinheiro. Mas só que na luz do Senhor tem um entendimento. Tem uma luz do entendimento. Que Deus quer que tu tenha isso, e bastante. Mas que tudo isso passe na cruz. Um entendimento de vida. Que aí não seja teu Deus ali. Então, o que eu tenho para testemunhar assim, que daquele fim de mundo que eu saí, e que todos os meus ancestrais, não foram evangélicos, não conheceram a palavra, e viveram muito mal, porque depois Deus me mostrou assim, toda aquela coisa era o ocultismo que as pessoas praticam, isso traz uma lição nas pessoas. Toda a família tem essa maldição, e eu vinha com essa maldição. Eu achava que nunca ia poder ser quebrado essa maldição, porque o inimigo sempre ficava no começo da fé que eu não ia conseguir vencer. Porque eu senti também que o inimigo usa muitas pessoas para fazer bruxaria e essas coisas, que eu sentia no mundo espiritual. Sentia que eles largavam os despachos na frente da casa. E Deus me livrou também muitas vezes de morte. Fui alvo de morte também, e o Senhor me salvou. O cara me prometeu que ia me pegar, em virtude de uma das coisas lá que eu estava na luz do Senhor. Ele disse que eu não quero que tu faça o que tu está fazendo, mas eu não estou te proibindo nada, mas quero que tu respeite os outros, que tu respeite as famílias. Daí ele disse: não, se para tu passar por cima de mim, tu vai ter que passar por cima de Jesus, porque eu nunca quis o teu mal. E, na verdade, eu nunca quis malogrei por ele numa situação difícil que ele estava. Fiz um novo nascimento com ele. Então eu pude entender com Deus assim, que se o nosso coração não tem a amargura daquela pessoa, Deus nos livre. E o inimigo usou ele para programar uma cilada para me pegar no trânsito. E esse dia aconteceu. Só que não se consumou. Então ele ameaçou de me pegar de moto. O carro dele parou na minha perna, o para-choque. Eu senti assim uma presença de Deus. Porque se não fosse a mão de Deus, eu estaria morto hoje, com certeza.
muitos outros livramentos que Deus tem me dado, mas ali foi um fato assim, muito marcante, assim, que Deus nos livre. E uma coisa que Deus me ensinou, que quando a gente peleja com a justiça de Deus, Deus é conosco. Então por isso que a palavra de Deus, ela é fonte de vida quando a gente permite que Deus venha mudar o nosso caráter. Então essa cultura que a gente traz de família, de tradição, dos conselhos do mundo, depois na luta o Senhor pode ver que isso não tinha valor nenhum, porque eu me achava de bom, não tinha bem nenhum. Mas Deus é misericordioso e eu vejo sim o amor de Deus que nos invade, porque assim Deus determinou para nós ter a sabedoria de Deus. Foi uma brecha que Deus abriu através de Jesus, de ter o conhecimento, de ter sabedoria, de ter redenção, de ter o perdão, de ter... E Jesus disse: eu vos orarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Então nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, que traz à nossa mente o desejo de Deus, o desejo de nos mudar. E foi o que tive acontecendo no longo desse tempo. E passado mais ou menos 2 anos, e antes disso eu cheguei um dia em casa assim, pedi para Deus me matar. Me tirei no degrau do escada de Deus, pode me matar que eu não consigo. Sim. Eu acho que Jesus diz muito bem, meu filho, porque eu queria vir dele. Mas daí depois dos 2 anos assim, de tanto clamar ao Senhor e de buscar o Senhor, eu já era batizado, levou muito tempo para ser batizado, para me aceitar. E na igreja que eu frequentava, tinha que primeiro fazer um curso para batizar, tinha que ter um entendimento, e aí, até que chegou nesse dia. Então, depois que foi batizado, então, de um tempo, foi tanta coisa assim. Depois de um tempo, como se senti assim, como uma brisa que caiu em cima de mim, um alívio, uma paz. A partir de setembro, eu comecei a sentir mais a mão do Senhor. Deus fez uma obra assim, tremenda assim, na minha vida. Que aquele peso que eu tinha no estômago, assim no meu peito, assim, em cima de mim, foi embora. E as coisas foram se mudando. Então, quando eu conheci o Senhor, eu disse: eu não quero mais vida no mundo. Eu quero ter uma esposa o dia que eu estiver casado. E aquele propósito daquela vida mundana, assim dizendo, eu rejeitei tudo aquilo e fiz um propósito com Deus que não queria mais aquilo que não era a minha vida. Mas o dia que tivesse uma esposa, seria uma esposa que Ele ia me dar. E depois de 1 ano e pouco, Deus me deu a esposa, me deu uma esposa. E tudo que eu coloquei na presença de Deus, Deus me sustentou. Não queria mais aquela vida, não queria mais voltar para aqueles caminhos. E Deus ouviu minha oração. E eu louvo a Deus que Ele me deu assim, um arrependimento, me deu um entendimento, mesmo sem poder abrir. E depois que a gente se casou, as lutas não pararam. Deus começou a trabalhar, usando a minha esposa para me trabalhar, né? E até então a gente não sabia o que era o quebrantamento. O homem vem cheio de vontade, vem com aquele cheio do ego, eu sei, eu posso. E Deus então começou a usar ela para me demolir. Então no primeiro tempo eu resisti muito. E foi por essas tribulações que nessa época assim nasceu a igreja do Senhor Jesus em Santa Cruz do Sul. Enquanto que o irmão tinha iniciado o trabalho, ele, através da Donep, sobretudo da Donep, a gente foi juntar com a Donep, ele convidou para a gente participar, a gente foi uma vez. Depois não foi mais. Mas depois o local da igreja se mudou para outro endereço. E as lutas tinham se intensificado, não tinha entendimento no casamento. E eu senti assim, mas por que uma pessoa também é de Jesus, por que tem tanto coisa para falar de mal? Então, na igreja do Senhor Jesus, ouvindo a administração, aquelas coisas, foi onde que Deus foi me dando entendimento. Foi me dando entendimento. Deus me convenceu que eu precisava me render, e aí eu comecei a não mais resistir, não mais me justificar, mas escolher praticar a palavra, de perdoar, de se calar,
de não dizer o que tu pensa, que o inimigo te coloca tantas palavras. E foi por esse motivo, fui buscando vida, que a vida foi para dentro de mim. Então foi através aquelas doutrinas, aqueles momentos que eu precisava, Deus foi abrindo. Amém. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com essa empolgante, história, testemunho de vida do nosso irmão, que com certeza vamos todos ser muito edificados, porque todos nós nos identificamos com esses problemas, essas perturbações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, da ansiedade, da depressão, e com certeza o Senhor, Ele sempre nos dá um rumo, nos dá a luz no fundo do túnel. Então, continue conosco, nós já voltamos. Janela do Céu.